Ora, aqueles são feitos sacerdócio em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Opa, agora que eu vou começar a trazer uma informação importante, tá? Nós temos uma contagem de dias, isso não tem. A contagem de dias, ela vai nos trazer uma obrigação de que alguém nos substitua, entende? Então, vamos lá. Santuário terreno. Foi mostrado para Moisés. Moisés, esse é o molde. Esse é o molde que eu quero que tu faça. Por quê? Porque o verdadeiro santuário ainda não se levantou, ele vai se levantar. Esse é o molde. E tudo que for pedido aqui, por favor, que isso aconteça conforme o modelo, que seja feito igual, ok? E o sacerdote, ele tinha que ser levantado segundo o sacerdócio levítico. Segundo a tribo de Levi, deveriam ali sair sacerdotes. E somente um seria o sumo sacerdote, nós iríamos tratar sobre isso. Okay? Somente um era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se achegava ao Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados. Quando ele saía de lá, o povo recebia, então, o perdão daqueles pecados cometidos durante aquele ano inteiro. Como que eu posso dizer? Lógico que quando eles levavam o sacrifício de tardes e manhãs, como era determinado, oferecendo o cordeiro, eles tinham o perdão. Mas a consequência do perdão, que seria, como se diz, o livramento, a paga, estava tudo sendo realizado naquele dia de Yom Kippur, nesse dia, entende? Um dia especial, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com o sangue, aspergia, né, tudo aquilo, e todos aqueles rituais eram, então, aceitos por Deus. E depois nós tínhamos as festas, né, que era a festa dos tabernáculos, que era quando o povo se sentia, então, perdoado. Só que o que acontecia? Aí está a questão. Aquele ciclo anual, ele se repetia. Ele deveria se repetir. Porque aqueles mesmos sacerdotes, eles não eram eternos, eles tinham que ser substituídos. E é exatamente o que o texto está nos trazendo aqui. Por esse motivo mesmo, é que hoje nós não precisamos mais oferecer tais sacrifícios. Por esse mesmo motivo, é que nós temos um sacerdote, como disse o texto, que é feito de uma vez por todas. Adentrou ao Santo dos Santos de uma vez por todas. Entende? Então vamos lá. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem, aqui começa a entrar numa parte importante, tá? Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Então, essa é a clareza do texto. É isso que está querendo nos mostrar, ok? Continuamos. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu um filho e perfeito para sempre. Então, esse foi um resumo daquilo que eu estou querendo tentar mostrar para vocês. Sacerdócio levítico, leis, né, dadas por um acordo, como se diz, por um pacto feito com Cristo, aquele texto, por Cristo não, por Deus, né? Não estou dizendo que Cristo não é Deus, a questão é Deus o Pai naquela época, foi feito aquele pacto com o povo de Israel e foi dado então leis, e nessas leis foi mandado que Moisés fizesse este santuário para que ali o povo pudesse se sentir perdoado daqueles seus pecados, oferecer holocaustos e sacrifícios. Então, tudo isso tinha uma representação e hoje nós estamos na realidade daquelas obras. Vamos entender um pouquinho melhor? Eu quero voltar agora, iremos voltar algumas casinhas, como se chama, e vamos lá para o capítulo 5, ok? Capítulo 5.
Por que é importante isso que eu estou mostrando para vocês? Porque a palavra de Deus mostra. Não é porque eu estou mostrando. Então, nós vamos lá para o capítulo 5, tá? Aquilo que eu falei. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, devo oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se gloriou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção: Tu és meu filho, hoje te gerei. Essa geração está falando de uma geração terrena, porque Cristo ele é eterno, entende? Então, esse é o esvaziamento. Ele faz aquela, como é que é? Aquela metamorfose contrária, como se diz. Por que contrária? Porque Cristo, ele sempre foi espírito, ele não tem contagem de dias. E ele acabou encarnando para poder, assim, conhecer o que a gente passou na carne. Para poder, assim, vencer o pecado. E também nos dar a chance, a redenção, a chance da vida eterna, mediante a sua própria morte. Entende? Então diz, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, aqui vai começar a trazer o que eu acabei de dizer, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque carne, né? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Sem genealogia, sem início, sem fim de existência. A esse respeito, temos, aqui vem esse ponto, esse aqui é o ponto que você deve focar a partir de agora, tá? Porque tudo que eu falei para vocês não veio de boca, é de estudo da palavra. E a palavra diz que isso aconteceria nos últimos dias, o povo continuaria apegado às sombras ainda. Essas sombras, elas têm que cair. A realidade tem que se fazer presente dentro de nós, entende? É importante conhecermos as histórias da palavra de Deus, sim, como ela aconteceu, sim. Mas a maioria dessas histórias, elas são sombras para realidades presentes hoje em dia. Cristo mesmo aplicou muitas parábolas. Eu não estou dizendo que as histórias não aconteceram. Eu estou dizendo que Cristo aplicou muitas parábolas, e dessas parábolas o povo naquela época começou a tirar lição. E hoje a gente vê as histórias bíblicas e acredita que é tudo, digamos assim, essas histórias são histórias em quadrinhos ou livros que a gente pode repetir, tirar alguma lição moral para nós, mas não de fato aprender com elas e saber que elas nos trazem revelações. O que é revelação? São coisas, como Deus fala na palavra, né? Os oráculos de Deus estão ali. Como Paulo falou também, para compreendermos o mistério de Deus. Deus deixou um mistério na sua palavra. Cristo é o próprio mistério. Entende? Nós vamos adentrar ainda vou fazer um estudo aqui sobre sombras e realidades. Vai ficar um pouco mais claro. Mas agora, a partir do versículo 11, preste atenção o que a palavra tem a nos dizer. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar. Portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, entendendo ao tempo descorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessidade de leite e não de alimento sólido. Entende? Então tem muita gente que está no leitinho ainda. As pessoas precisam acordar.
Eu preciso eu preciso de uma revelação um pouco mais plausível sobre as profecias de Deus. Quer a revelação? A palavra de Deus dá. Está ali a revelação. Revelação não vem de sonhos e achismos. Pode ser que Deus se revele por sonho, pode ser, fez por muitas vezes assim. Mas a maioria das revelações estão nos profetas. Se a gente pegar todos os contextos e fazer a soma, a gente consegue enxergar. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Entende? Então, seria isso daqui. Irmãos, a gente precisa acordar. Tem coisas na palavra de Deus que não estão ali para bonito. Muitas vezes a gente lê a Bíblia corrido. Não entendi, vamos para o próximo versículo. Não, o que você não entendeu, muitas vezes é mais importante do que o que você entendeu. Acredite, realmente é assim. Ok? Sem mais delongas, nós vamos para a continuação do capítulo 7, que não dá para pular um versículo, é o capítulo 8. Aqui nos traz uma realidade muito mais plausível. Daí você vai começar a somar sacerdote levítico, sacerdote de Cristo e eu. O que eu tenho que ver com o sacerdócio levítico, sacerdote de Cristo? O que eu tenho a ver com aquele santuário? Vamos lá. Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou aonde? À destra do trono da majestade nos céus. Que lugar é esse? Santo dos Santos. A palavra de Deus já mostra claramente, a não ser que a destra de Deus não seja no Santo dos Santos. Entende? Por mais que eu acredite que o santuário é todo o céu, eu também acredito que não tem divisão, porque Cristo é o véu que se rasgou. Aquela divisão era simplesmente dada por causa da glória de Deus. Se você for entender o santuário terrestre, a única divisão que tinha, o único motivo para aquela divisão era por causa da glória de Deus. Tanto é que o sumo sacerdote ele entrava lá com uma cordinha. Por quê? Por causa da glória de Deus, o Shekinah que estava presente no Santo dos Santos. Mas então, se temos Cristo glorificado e a glória do Pai, para que vamos ter divisão? E o próprio texto vai nos mostrar que Cristo é o véu que se rasgou. A divisão era feita por causa dos homens. Homens com pecados não poderiam acessar aquela área santíssima. E hoje é totalmente ao contrário. Hoje nós podemos, mas não por minha própria força, pelo intermédio do nosso sacrifício, por intermédio do nosso sacerdote, que foi levantado. A nossa semelhança como carnal, porém como ressuscitado, a semelhança de Melquisedeque. Entende? Vamos, então, continuar aqui. Como ministro do santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. O que está dizendo aqui? Não tem mais lei. Então ele não poderia ser sacerdote, porque não tem mais essa lei de sacrifícios. Os quais ministram em figura, o que eu falei? Sombras e realidades, tá? Em figura e sombra das coisas celestes. Não está dizendo que isso está lá no céu, não. Não existe sacrifício no céu, não. É figura do que prefigura, é o que prefigurou o que deve ser presente hoje. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois dizer, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Não quer dizer que o modelo foi mostrado é uma coisa que existe visivelmente. Não, foi mostrado um modelo. Ó, tá aqui a planta, faz isso, pronto. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança, instituída com base a superiores promessas. Então, vamos lá. Continua e vai repetir tudo que a gente falou. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar de uma segunda. Opa, começou a adentrar agora numa segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.